momento em xeque, em que os nossos convidados farão uma pergunta um para o outro, olhando nos olhos. Eu decido responder. Decido responder. Bom, você falou numa fé lógica, algo que, no meu entendimento, não faz muito sentido, mas vamos lá. Porque assim, a lógica, pelo que a gente estuda, porque eu fiz ciência de computação e no começo a gente dá uma estudada sobre o que é lógica, assim, no pensamento científico, que é algo, vamos dizer assim, universal. Como você pode, assim, associar algo universal com fé, que é algo tão subjetivo? Que no caso foi a sua experiência subjetiva que te levou a acreditar num Deus, certo? Então, como você consegue associar esse pensamento lógico e universal com o seu, vamos dizer assim, as suas experiências subjetivas? A minha fé, ela vem muito também da observação. Você pode observar as coisas e tentar encontrar ali um motivo, uma razão daquilo existir, daquilo fazer sentido, daquilo ser do jeito que ela é. E, por exemplo, observo o universo, assim, vamos dizer. Aí você percebe ali a posição do Sol em relação à Terra, a distância, e vê como tudo ali é perfeito. Na minha ideia. Não, claro. Observe, por exemplo, o ser humano. Como que tudo no ser humano é perfeito. Você olha, não vou cada menina. Eu vou olhar assim, olha pro ser humano. Ok. Eu acho que rolou assim um indireto, hein? Olha só. Rapaz, ser humano. Anormal amor S2. Vamos lá. Normal encontros em nosso novo programa. Porque a Bíblia fala, né, que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Então, Deus, ele criou tudo, né? Tá lá em Gênesis, lá. Ele foi pegando as coisas, faça isso, faça-se aquilo, faça-se a luz e tal. Mas o ser humano foi diferente. O ser humano, ele pegou ali do pó da terra, formou ali o barro, fez a esculturinha e soprou ali o fôlego de vida no ser humano. Então, ele é um ser perfeito. Olha para o ser humano assim, é tudo tão no lugar, sabe? É como se tivesse alguém assim, realmente, que fosse colocando cada coisa em seu devido lugar, cada órgão, sabe? Cada fio de cabelo está no seu devido lugar. Eu vejo isso no mundo também. Tudo no planeta, tudo no seu devido lugar, a água, a terra, o sol, a lua, os ciclos da natureza. E observo essa perfeição em tudo. E a minha lógica, a minha fé lógica vem disso. Eu observo, vejo um universo perfeito, vejo uma terra perfeita, vejo um ser humano que que nasceu perfeito. Ele é imperfeito devido aos seus pecados, tal, mas ele foi criado perfeito. E essa perfeição que eu vejo no ser humano, que eu vejo no universo em si, é que faz da minha fé ser lógica. Eu acredito que teve alguém, um momento superior, que criou isso tudo, que fez ser do jeito que é. Certo. Legal. É só uma pergunta? É a réplica. A réplica, né? Bom, você disse que no caso tem que ter um momento superior dentro disso. Vamos supor assim. O ser humano é um ser tão complexo que precisa de algo mais complexo ainda para poder ser feito. Mas então, isso é uma pergunta que eu não, sinceramente, eu não tenho a resposta. De onde surgiu esse ser mais complexo? Bom, a Bíblia diz que ele não surgiu, ele sempre houve, ele sempre existiu. Aí isso também dá uma coisa assim, muito mais abrangente, assim, que eu realmente não tenho a resposta. Não sei exatamente dizer de onde surgiu. Eu sei que a Bíblia diz que ele não surgiu, ele sempre existiu. Ah, certo. E aí... Pode prosseguir? Pode. Então, qual que é isso que às vezes eu não consigo tirar de diferença. Qual a diferença de pensar nisso e pensar que todos nós viemos de um ponto, na verdade não um ponto, que na verdade, como o pessoal diz, não estourou, né? Ele expandiu, expansão de massa e matéria. Qual que você acha que é essa diferença entre pensar que uma mente criou tudo isso ou que a gente veio de um único ponto? Acho que uma explosão, assim, ou seja, a expansão. Expansão é porque é o que a teoria do Big Bang fala. A matéria, ela se condensou em um ponto onde a pressão ali, a temperatura estavam tão grandes
E devido à a estabilidade da matéria em si, na verdade não houve uma expansão de massa e matéria. E a partir daí surgiram as coisas. Surgiu, no caso, o tempo, que é como a gente conhece, e por aí foi. Imagina assim, eu posso até estar assim, sendo muito a mente pequena, mas para mim seria como imaginar se eu pegasse um monte de barro assim na minha mão, jogasse no meio da rua, esperasse dali surgisse um vaso pronto, acabado. Para mim seria como isso, isso aí não seria capaz de formar toda essa coisa maravilhosa que é a vida. Certo. Essa coisa tão bonita, tão perfeita que eu vejo no mundo. Acho que seria demais pensar que uma coisa assim seria capaz de formar um ser humano tão perfeito do jeito que é, a vida perfeita como ela é. Beleza. Sua vez. Fiquei... Queria deixar ele em xeque o tempo todo. Não, mas é interessante. Mas foi assim, não só vejo. Agora é your turn. Sou eu. Então, por exemplo, assim, se alguém te convidasse para ir numa igreja, assistir um culto assim, como que você iria? Você iria com a mente aberta, falando, não, o que falar ali eu vou tentar entender, vou tentar abrir meu coração, a minha mente, para realmente deixar que aquilo ali entre, para eu ver realmente se aquilo ali faz algum sentido? Ou como é que você vai? Vai com a mente fechada, aquilo ali já não é assim, não, tá assim, errado? Não que eu vá com essa mente fechada, que tudo ali tá errado e eu vou brigar com o pastor, eu chegar chutando pau da roda. Não. Porque assim, eu gosto bastante de ouvir as pessoas, eu gosto bastante, às vezes eu meio que funciono como uma esponja, dependendo da situação, nas discussões, né? Eu tento absorver o que é passado. Mas assim, se eu for para uma igreja, eu vou tentar meio que tentar, né? Tentar isso. E aí às vezes eu não consigo, igual também. Eu já fui convidado quando eu era ateu, já fui. Quando eu era ateu, eu continuo ateu, né? Tá mudando a ideia, ó. Vamos dar Posso. Cara, nossa. Desculpa. Cadê o Isso sorriso porque do ele pano? falou. Não tem nada certo. Mas assim, eu tento adaptar o que é falado ali na minha lógica. E se não servir para minha lógica, isso talvez até seja uma inocência minha, ou sei lá, não sei. Mas se eu não conseguisse adaptar a minha lógica, eu não, sinceramente não levo a sério. Deixa eu ver se eu entendi. Desculpa interromper. O que você quer dizer é que ele não acredita porque ele nunca tentou provar essa experiência, porque ele nunca buscou de verdade. Que só encontra Deus quem busca. Não, mas assim, essa experiência, sinceramente, eu consegui, assim, estudando em sentido assim, porque eu meio que tenho a ciência em si, até a ciência da computação, né? Tem que ter algum conhecimento de ciência, mas eu acredito que a ciência explica muita coisa e foi nesse estudo, nessa procura, eu procurei muito mais, no caso, ao invés de ser no caso de estudar a Bíblia, eu estudei física, química, e ali eu vi uma certa coerência no que eu já tinha em mente. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que a gente vai lendo a Bíblia, que vai tendo alguém ali que vai ensinando você, que vai dando um direcionamento, explicando ali as suas dúvidas, que você vai realmente estudar a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo ali vai construindo uma fé em você. Então, é a partir do momento que você tenta entender, que você tenta buscar, que você tenta aprender, que realmente aquilo faz sentido. E você vê que existe alguém realmente, um ser superior. Então tá convidado, cara, olha na nossa igreja aí, Beleza. domingão aí. Domingão. Vamos aí. Tá certo. Pelo convite. E vai no coração aberto. Claro. Não, mas ei, Um dia, talvez. Um dia, não. Eu meio... Não posso dizer que eu tenho uma mente totalmente aberta, porque eu não tenho. Alguns tipos de raciocínio eu não consigo seguir.
comecei a ler a Bíblia no Gênesis e ali... Você falou pra mim. Não, mas é porque, sinceramente, tem algumas coisas ali que não... Às vezes eu também não concordo, como por exemplo, tem um trecho, eu não sei, eu não me recordo assim, mas que ele fala que o ser humano, ele é dono, ele foi criado para, como é que fala? Tomar, não? Seria tomar? Vamos dizer assim... Dominar? Dominar, exatamente, dominar toda a natureza. E sinceramente eu acho esse pensamento muito errado. Porque eu acredito que nós fazemos parte da natureza. E se você pensar que você domina a natureza, você vai fazer o que você quiser ali e pronto, acabou. Desculpa o termo, mas foda-se a natureza. Vamos pensar no progresso. Não, no caso, e é isso que às vezes você, estudando evolucionismo, você consegue perceber, não evolucionismo, uma teoria da evolução. Você consegue perceber que você, tanto você, nós todos, assim como o cachorro que... Você tem cachorro? Não? Não. Gato. Assim como o gato e a árvore, somos todos frutos da mesma semente. Então, temos que coexistir. Então, eu acredito que esse pensamento, na minha lógica, vamos dizer assim, é mais plausível na minha lógica. Mas para mim o sentido ali quando fala dominar é mais no sentido de tomar conta, cuidar. Não de você chegar e meter o pau e destruir tudo, mas o sentido... Como se você fosse o pai da natureza. É, mais ou menos isso, como se você fosse um caseiro, sabe? Sei lá, tivesse um patrão, você fosse o caseiro e fosse colocado para tomar conta de uma casa. E Deus mais é o ou menos... patrão, você é o caseiro. Isso, e a terra seria a casa, a natureza. Aí isso é que vai da interpretação, isso. Da interpretação de cada um, que às vezes uma pessoa pode ler de um jeito, outra pessoa pode ler de outro. Mas o sentido que está ali é exatamente esse, não de você ser o dono de tudo, mas você tomar conta de algo que foi criado por Deus. Deus coloca nas suas mãos para você tomar conta. Nós não estamos tomando conta direito, mas deveríamos. É que essa foi a ordenança de Deus, né? Não de destruir, mas realmente tomar conta e dar o direcionamento das coisas. Tem mais alguma colocação? Não, é só uma pergunta. Se no caso, se você, vamos supor que você não nascesse aqui no Brasil, por exemplo, se você nascesse na Arábia, você acha, por exemplo, no Oriente Médio, ali no Iraque, Irã, você acharia que você teria o mesmo pensamento que você tem hoje? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Porque assim, quando a gente... Ou, por exemplo, sei lá, ou, por exemplo, nascesse no Japão, onde o pessoal lá é muito mais, a sociedade é budista, igual, por exemplo, tem a sociedade islâmica, que é no Oriente Médio ali, né? Você acha que você teria o mesmo pensamento ou você seria influenciado pela sociedade? A sociedade, ela influencia realmente. Como a gente é fruto do meio, o meio realmente influencia. Mas se a gente, por exemplo, vamos citar a Bíblia de novo. A gente vendo a Bíblia ali, antes, no Antigo Testamento, fala de Deus falando com as pessoas ali. Naquela época, Jesus não tinha vindo à Terra. E mesmo assim, Deus falava com as pessoas, falava com os profetas, do mesmo jeito. E eu me imagino, sei lá, na Arábia, no Japão, e Deus falando comigo, mesmo sem eu ter, sei lá, vendo um programa na televisão, mesmo sem eu estar participando de um culto, mas Deus falando comigo ali, como falava com os profetas, como falava com as pessoas normais da época, dos tempos antigos do Velho Testamento. Será que seria o mesmo Deus? Sim. Na minha concepção, Deus é um só. Mas mesmo de outras religiões, de outras sociedades, como por exemplo o Islã, ou por exemplo, você acha que, por exemplo também. Por exemplo. Se você vivesse no Islã, será que você seria talvez um homem-bomba ou coisas desse tipo? Porque eles têm essas mentalidades muito poucas lá de botar fogo em tudo. Pra conseguir Você queria ter essas 72 virgens pra você? Infelizmente querendo poder. Eu acredito, porque é uma coisa também que eu às vezes penso que a religião depende muito da sociedade onde você está inserido. Principalmente porque, igual por exemplo, a gente nasce no Brasil, eu fui batizado, eu fui sem vamos dizer assim, eu fui batizado, eu tive a primeira comunhão sem
nem o meu consentimento, se eu queria ou não seguir essa religião, né? E assim em outras sociedades também, igual por exemplo no islamismo, que às vezes tem alguns grupos ali que faz lavagem cerebral pesada no pessoal, para eles acreditarem que eles estão morrendo por uma causa mais justa e morrendo por causa do Deus deles lá, né, de Alá. E aí nisso é que eu não consigo, sei lá, é coisa minha mesmo. Às vezes é a experiência subjetiva que você vê. Assim, como você vê a religião? Eu vi que na hora que você estava falando dos programas de televisão, por exemplo, do R.S. Soares, Silas Malafaia, como você enxerga aquilo? Isso. Religião mesmo. Esquecendo assim, Deus, Assim, os religiosos, depende. os pastores, os padres, os líderes religiosos, como você enxerga isso? Depende, porque existem pessoas que são realmente comprometidas com o bem-estar do outro. Assim como disse Jesus, você tem que servir ao outro. Eu não sei se é isso, eu estou falando besteira, mas... Amar uns aos outros. Então, você tem que servir, você tem que... Exatamente, ama ao próximo assim como a ti mesmo. É isso. É isso. Ah, tá certo. Então, às vezes, existem pessoas, assim como eu acredito que você seja assim também, porque nisso eu vejo um ponto positivo na religião. Mas só que acaba virando, assim como tudo que o homem põe a mão, acaba virando muita corrupção. Não só corrupção, assim, de querer extorquir gente inocente, igual a gente vê muito naqueles programas lá que o povo dá uns piripaque lá e desce o espírito e não sei o quê. Assim como também... como é que posso falar? Assim como corrupção de menores também, que a gente já viu vários casos, é claro, né? Pedofilia tá em qualquer lugar, mas a gente já viu bastante casos de padres pedófilos que não foram presos, foram simplesmente mudados de diocese. Vejo que a gente já tem várias instituições que também são corruptíveis, assim como o governo. Existem instituições que podem fazer esse gerenciamento. E aí, a partir daí, a experiência subjetiva. Se você sentiu, se você sente que com essa busca de um ser completo, onipresente, onisciente e onipotente, isso te faz feliz, isso te faz completo, tudo bem, eu apoio totalmente. O sistema em que é colocado a igreja, você concorda. Você não concorda com algumas pessoas que estão ali. Isso. Porque tem pessoas que sujam o nome da igreja, vamos dizer assim. Tem muitas pessoas que usam a igreja como trampolim para política, para dinheiro, para riqueza. Você já se sentiu decepcionado em algum momento por alguma pessoa que estivesse perto de você ter pisado na bola, assim, ser religioso, alguma coisa assim? Sim. Às vezes, sim, todos nós somos falhos, somos pecadores. Às vezes eu me decepciono até comigo mesmo, algumas coisas que eu faço. Mas realmente, às vezes, já decepcionei. Principalmente no começo da minha fé. Igual como eu falei, não era assim uma pessoa, vamos dizer assim, você olhasse para mim assim e dissesse, não, aquele ali é uma pessoa boa, sabe? Uma pessoa, né, que faz as coisas certinho. Não era assim. E quando eu entrei na igreja, às vezes muitas pessoas dentro da igreja até tiveram um pouco de preconceito comigo. E naquela época foi... E é uma coisa errada, que Jesus disse, né? Vinde a mim, que Jesus disse que ele veio para os doentes, para os que eram pecadores. Não veio para quem era são, para quem já estava curado, para quem já era salvo. Não precisava de Jesus. Já tinha alcançado a sua salvação. E naquele momento eu me senti decepcionado com aquelas pessoas, porque elas tinham que ter, naquele momento, me acolhido e ter mostrado a verdade para mim e tentado me levar para uma mudança de vida, o que não aconteceu. Mas, como teve um ou dois que fizeram isso, teve 10, 20 que foram ao contrário, que foram pessoas boas, que me ajudaram, que estiveram comigo na caminhada, que me ensinaram como ser uma pessoa temente a Deus. E é isso que é importante. Graças a Deus tem um ou dois que fazem coisas erradas, que surgem no nome da igreja, mas pelo contrário tem 30, 40, 100 e fazem as coisas certas. Isso que é importante. As pessoas que fazem as coisas certas. Mais algumas considerações? As considerações, ó, gente, ó, quarta, quinta, sábado, domingo tem culto na nossa igreja, ó,
Assembleia de Deus aí, estão todos convidados aí para participar. Procura a igreja mais perto de você. Opa! Algumas considerações? Considerações. Domingo de manhã. Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã temos uma discussão sobre. Não, brincadeira. É porque eu não sou ateísta militante, então eu sou mais ouvido que tentar converter as pessoas. Na verdade, você acha assim que se você pudesse convencer as pessoas do ateísmo, você iria querer? Porque, por exemplo, o evangelho vai convencer todo mundo. Claro, claro. Eu não acho uma boa ideia, porque assim, a dúvida tem que nascer de você. Assim como você, no caso, observa a natureza e questiona, às vezes eu também me questiono em relação à religião, em relação a todas as coisas. Eu questiono, eu gosto de questionar. Então, eu acredito que a dúvida tem que nascer da pessoa. E eu, por exemplo, eu posso tentar, sei lá, argumentar de alguma forma. Mas não no sentido de querer converter, de querer... Porque, na verdade, a gente não... O ateísmo em si, ele não tem dogma. Ele não tem um dogma, ele não tem, tipo assim... Ah, você acredita num ser que é onipotente e tal. Não, não tem um dogma, não tem um dogma firmado. Até mesmo isso, às vezes, causa confusão, porque tem vários tipos de pensamento dentro do ateísmo, que aí tem o secularismo, tem aí a gente vai na discussão, que aí vai varar a noite e a bateria da câmera vai acabar. Mas eu não tento e não tentaria converter. Eu acredito que esse tipo de conversão, primeiro, tem que vir da pessoa e da vontade de conhecer o universo e estudar. Eu gosto bastante, apesar de não ter um telescópio, eu gosto bastante de astronomia, de estudar e às vezes ler algo do tipo. Gosto bastante de o que alguns cientistas pensam e tal, e a partir daí eu vou construir meu pensamento, mas acreditar que eu possa converter uma pessoa, primeiro porque eu não tenho uma retórica muito boa, e segundo que eu acho que não é algo, o ateísmo em si não é algo de se converter, você tem que ter, vamos dizer assim, ter essa dúvida em si, se existe ou não ser. Aqui mesmo a gente tá tranquilo e tal, mas tem muita gente que é mais, né, querendo impor aquilo ali. E tem muitos evangélicos também que chegam no cara, mas não, você tá indo sair pro inferno, não sei o quê. Mas eu não sei se o ateísmo em si é uma imposição. Porque primeiro, que a gente, o que eu digo assim, a gente, né, você não vê, por exemplo, ateus no governo, ateus em instituições. Pelo menos assim, existem, devem existir. Mas só que eles têm que ser submetidos ao governo em si, né? Não são assumidos. Não são assumidos. Por quê? E isso é uma pesquisa que o grupo mais odiado de brasileiros assim, junto com os usuários de drogas, são os ateus. Tá? Em torno assim de 40. Não é odiado em si de mas assim, que as pessoas não confiam. Não é bem aceito. Não é bem aceito, exatamente. Junto com os usuários de droga, tá? Parece 44%, coisa assim. Junto com os usuários de droga tem os ateus. Então, eu acredito que a sociedade ainda não vê com bons olhos. É um número pequeno de pessoas, e acho que quando 3%, você fala assim, eu sou 3%. ateu, a pessoa já fica meio assim. Você já e às reparou vezes, em alguém assim, você chegar e falar, sou ateu, a pessoa olhar meio assim pra você, nossa, você é ateu. Não, assim, como meus pais também acharam horrível eu ter esse tipo de pensamento, quando eu tava namorando, a menina ficou meio assim também. Eu falei que era, né? E eu quase falei que era também quando eu fui conhecer os pais dela. E você desistiu. eu desisti porque eu acho que não ia dar certo. Não ia dar certo eu falar aquilo naquela hora, né? Eu conheci eles já falaram, né? Mas aí quando eu falei, das duas, assim, de moças que eu tava, que tinham envolvimento e tal, surgiu esse questionamento, eu falei que eu era ateu. Assim, ficou um pouco receoso, mas aí eu tentei explicar e tal, que o que depende da pessoa é o coração, não é uma região ou outra e tal, que eu gostava da pessoa. Romantismo. S2, romantismo. Mas eu acredito que talvez se eu chegar numa entrevista de emprego e se perguntarem isso, eu acho que vai ter ainda não é bem aceito. Eu acredito que o ateu ele ainda não é
é bem reconhecido, porque muita gente acredita, você fala que é ateu, você faz mal e não sei o que, e é isso aí. Associam ateísmo com a maldade. Exatamente, e não é. A gente só não... Porque eu acredito, como a gente tem essa liberdade de crenças, como a liberdade de expressão, eu acredito que eu tenho a liberdade de dizer, não, eu não concordo, eu acho que talvez não exista, ou talvez não exista mesmo e tal, ter esse tipo de questionamento também. Assim como existe o questionamento sobre governo, sobre pensamentos filosóficos, sobre tudo, eu acredito que tem que haver o questionamento também sobre a religião. Aí, de você acreditar ou não, aí depende da sua subjetividade. E aí, a partir disso aí, escolher crer ou não, ou seguir ou não uma religião. Porque a Bíblia diz assim, que não é por força nem por violência, né? Pelo ouvir da palavra que a pessoa vai discernir o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz o seguinte pra gente, que é evangélico, a gente tem a mente no seguinte, está dizendo lá na Bíblia, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente tem isso como missão, como propósito, como ali, a nossa vida vai ser isso. Mas também a gente não vai chegar lá, botar uma faca no pescoço da pessoa, lá aceita Jesus, agora você morre. A gente vai falar de Jesus, falar do amor dele, expor e não impor. A gente quer mostrar para as pessoas o quanto que a gente foi transformado, o quanto que a gente é feliz com Deus que a gente serve. Isso que a gente quer mostrar para as pessoas e dar para elas também. É um pouco daquilo que Deus nos deu, que é a felicidade, que é a paz. Você tenta transmitir o que você pensa, que você sente em relação. Isso aí. A gente tem isso como missão, que é levar a palavra de Deus às pessoas. Não impor, mas tentar mostrar para elas o que a gente acredita. E não é a gente que vai fazer com que ela acredite, mas é Deus que trabalha. Às vezes a gente fala uma coisa para a pessoa ali, talvez a nossa palavra a gente fala uma coisa, não temos assim muita retórica, que nem você falou, a gente não fala coisas bonitas, fala uma palavra simples ali talvez, mas Deus vai e trabalha em cima daquela palavra, no coração da pessoa, e ela passa a acreditar. Então, é isso, a gente simplesmente faz isso, a gente prega a palavra de Deus, leva a palavra de Deus àqueles que têm sede dela, e Deus faz o resto. Então é isso que a gente faz, a gente leva a palavra, e a obra mesmo quem faz é Deus. Bom, o Normal agradece a participação dos nossos dois convidados, estamos chegando ao final do cheque, tem alguma consideração, Chico? Bom, quem deu o checkmate, quem decidiu você, façam seus comentários. Muito obrigado, até mais. Valeu, falou galera. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.